Engrenagens douradas giram em meio a uma luz intensa. Uma voz ecoa: jogador. Uma figura encapuzada em vermelho aparece, flutuando no centro. A figura encapuzada agora se revela como um guerreiro em uma armadura detalhada. Uma voz anuncia: jogador Seon. Há um breve momento de tensão enquanto ele olha ao redor, observando algo. Uma figura dourada e radiante aparece abaixo, enquanto a voz ecoa novamente: não há muito tempo sobrando. O templo dos 10.000 demônios é revelado, acompanhado pela voz que fala sobre o demônio da ganância liderando os demônios. O templo foi construído com ouro raro extraído das montanhas do inferno. Ele existia originalmente no topo da torre. Após a Terceira Guerra Divina Demoníaca, todos os remanescentes das forças demoníacas foram expulsos do topo da torre, incluindo o templo dos 10.000 demônios. Quando tudo parecia em paz, a torre foi subitamente atacada por um inimigo desconhecido, conhecido apenas como o Externo, causando grande destruição. Os Externos expulsaram as constelações com um poder que superava até mesmo os deuses. Eles aniquilaram os jogadores que haviam perdido seu poder, e toda a sociedade foi destruída. Essa é a situação que a torre enfrenta atualmente. Seon caminha em meio à escuridão, refletindo sobre a queda do Templo dos 10.000 Demônios para o 82º andar. Ele vê nisso uma chance de mudar a situação. O que procura está escondido nesse lugar, o cofre de Mammon. Ele pensa em usar isso para voltar no tempo. Em seguida, uma notificação aparece: jogador Seon entrou no Templo dos 10.000 Demônios. Seon entra no templo, avançando em direção à luz. Uma notificação surge: esta é a primeira vez que um jogador entra no Templo dos 10.000 Demônios. Você entrou no reino dos deuses como humano. Você alcançou um feito incrível. Ele respira aliviado, dizendo: finalmente cheguei. Olhando ao redor, Seon contempla o lugar. Então, este é o Templo dos 10.000 Demônios. Seon percebe algo se aproximando e se prepara. Aquilo notou minha localização? Melhor me apressar. Uma notificação aparece. Usando habilidade única, Guia da Jornada. Ele reflete sobre essa habilidade, reconhecendo que sem ela não teria conseguido chegar ao Templo dos 10.000 Demônios ou sobreviver até agora. Determinado, ele dá o comando: leve-me até onde o cofre de Mammon está. Seon corre pelos corredores do templo, seguindo a orientação da habilidade. De repente, ele para, intrigado. É um beco sem saída. Então por quê? Ele avista um candelabro na parede e pensa: não me diga que preciso tocar naquilo. Ele estende a mão e puxa o candelabro, revelando uma passagem secreta. Existe um espaço assim aqui. Seon observa as velas se acenderem enquanto ele desce a passagem secreta. Ele continua caminhando e, ao ver um cofre ao longe, pensa: este deve ser o cofre de Mammon. Ele reflete, surpreso, sobre como seria grato a alguém improvável. Com um olhar irritado, lembra-se das vezes em que foi enganado, enquanto avista uma chave dourada brilhando no chão à frente. Seon encara um grupo de figuras encapuzadas, dizendo: vamos acertar o pagamento com esta chave agora. Uma das figuras responde friamente: não temos dinheiro para te dar de qualquer maneira. Irritado, Seon exclama: isso não faz parte do contrato. Se vocês continuarem me usando assim, eu estou fora. As figuras o ameaçam: se você romper seu contrato com a nossa guilda, sua carreira de aventureiro acaba. Está preparado para isso? Ele pensa sobre o passado, lembrando que nem sabia como usar a chave e trocá-la como pagamento. Logo após, ele insere a chave dourada na fechadura. A notificação aparece: a característica oculta da chave dourada foi desbloqueada. A chave é identificada como chave dourada de Mammon, permitindo acesso ao cofre da ganância. Seon, surpreso, fica em silêncio por um momento. Uma nova notificação surge: entrou no cofre da ganância. Ele olha ao redor, chocado com a quantidade de tesouros. O que? Todos esses são tesouros. Caminhando pelo local, ele pensa consigo mesmo: como esperado, os tesouros são incríveis. Seon observa os tesouros ao seu redor: a espada amaldiçoada, Tirfin. Um manual de artes marciais da técnica do deus demônio celestial. Um livro de magia antiga, até mesmo o coração de um dragão. Ele se pergunta: como eles conseguiram reunir tudo isso? De repente, ele sente algo se aproximando. Droga, parece que aquilo está ficando mais perto. Sem perder tempo, ele ativa sua habilidade, usando a habilidade única, Guia da Jornada. Em seguida, ordena: leve-me ao tesouro que estou procurando. Seon corre em direção a uma montanha de tesouros, pensando: não acredito, está enterrado sob essa pilha de tesouros? Ele começa a escavar com as mãos até que finalmente exclama: achei! Ele segura uma ampulheta dourada e comenta: a ampulheta de Cronos, o deus do tempo. Uma notificação aparece: ampulheta de Cronos, uma ampulheta criada por Cronos, capaz de reverter o tempo do usuário. Seon então reflete: mesmo que eu use esta ampulheta, só o tempo do usuário pode ser revertido. Seon se prepara, pensando:
Se eu voltar e impedir a guerra divino-demoníaca, e subir a torre para parar os externos pessoalmente, talvez eu consiga evitar o pior cenário atual. Ele olha para a ampulheta em sua mão, determinado, e então a vira, ativando seu poder. A ampulheta emite um brilho intenso enquanto seu on a ativa. Uma notificação surge, a ampulheta de Cronos foi usada. Logo após, outra mensagem aparece, o tempo dentro da torre está sendo revertido pela primeira vez. A contagem começa, tempo restante até que toda a areia caia, 9 minutos e 58 segundos. Seu on pensa consigo mesmo, se eu voltar no tempo, farei o que for preciso para impedir este estado atual. Seu on ouve um som retumbante e vira-se, surpreso. Uma criatura monstruosa emerge das sombras, avançando rapidamente. Ele é atingido com força, sendo jogado para longe. Ele se levanta, ofegante, e reclama. Por que agora, de todos os momentos? A criatura monstruosa cerca seu on rapidamente. Ele olha ao redor, alarmado. O que? Ela avança, e ele pula para longe. Enquanto tenta se recompor, algo chama sua atenção. Ele olha surpreso e avista uma arma brilhando à distância. Lembra-se, certo? Não havia apenas tesouros aqui, mas também armas dos chefes principais. Seu on agarra a arma brilhante com força. Uma notificação surge, raio de Zeus, Astrape. Ele pensa consigo, já que não posso levar tudo de qualquer forma, melhor aproveitar enquanto posso. Com a arma em mãos, ele a ergue, liberando uma poderosa onda de energia que atinge a criatura, explodindo em um raio de luz intenso. Seu on avança com a arma em mãos, liberando um ataque poderoso. Ele grita enquanto é acertado. Mais fortes do que eu pensei. Ele se esforça para se levantar, ofegante. De repente, algo chama sua atenção. Ele olha para frente e vê outra arma brilhando intensamente no chão. Seu on olha para a arma à sua frente, surpreso. É a Levaten, a espada da destruição. Ele a agarra, sentindo o poder emanando dela. Usando uma arma dos deuses principais, não importa quão poderoso o remanescente externo seja, o dano é suficiente. Ele se concentra, sabendo que esta espada foi feita para incendiar o mundo, a espada de Surtr. Seu on avança com a Levaten em mãos, a energia ardente da espada envolve todo o ambiente. Como esperado, ele salta em direção à criatura, determinado. Desta vez, com um movimento poderoso, ele libera um golpe devastador, incendiando tudo ao redor. Seu on, empunhando a Levaten, lança um ataque poderoso, gritando. A criatura tenta acertá-lo, mas nada adianta, ele desvia e avança sem parar. Após um poderoso ataque, seu on observa a criatura se desintegrando em meio ao fogo. Ele pensa, os externos se formam cobrindo outras criaturas vivas. Percebendo algo, ele afirma, finalmente, o corpo principal apareceu. Em seguida, ele se depara com uma figura colossal emergindo das sombras. Surpreso, ele exclama, isso é, um javali. Seu on observa o javali avançando em sua direção e pensa, droga! Se a Levaten não funcionar! Ele rapidamente guarda a espada e puxa outra arma, anunciando, lança da radiância, Brionac. Energia brilhante envolve a lança em suas mãos. A arma de Luglanhada, o deus da luz, conhecida por perfurar tudo. Seu on, com a lança da radiância em mãos, exclama, será que ele pode sobreviver a isso? Ele canaliza uma energia intensa na lança, liberando um poderoso feixe de luz em direção ao javali. A lança atravessa o ar com uma força destruidora, atingindo o alvo em cheio e liberando uma explosão brilhante. A lança atravessa o javali, que solta um grito de dor. Seu on observa, ofegante, droga, é resistente. Uma notificação aparece. Você é o primeiro jogador a bater um externo. Logo em seguida, outra mensagem surge. Você alcançou um grande feito. A ampulheta de Cronos começa a funcionar, e uma notificação aparece. A ampulheta de Cronos está operando. De repente, o cofre da ganância começa a desmoronar. Seu on observa surpreso enquanto o local é destruído. Uma nova mensagem surge. O cofre não tem mais um dono. Em seguida, outra notificação aparece. Seu on é reconhecido como o novo dono do cofre da ganância. Uma notificação aparece. O avatar da ganância foi destruído. Seu on sente uma energia poderosa ao seu redor enquanto uma nova mensagem surge. O poder das ganâncias foi concedido ao jogador Seu on por derrotar o avatar da ganância. Ele se pergunta, surpreso, o que é isso? Logo em seguida, outra notificação aparece. A causalidade do jogador Seu on está sendo revertida. Seu on é envolvido por uma luz brilhante enquanto suas habilidades começam a ser apagadas. A notificação aparece. A experiência adquirida na torre foi redefinida. Tudo ao redor de Seu on começa a se transformar, e uma nova mensagem surge, retornando ao tutorial. Ele é envolvido por um fluxo de energia, indicando que está voltando ao início, com todas as suas habilidades e progresso apagados. Em uma floresta, um grupo de pessoas aparece em um local desconhecido.
Confusos, eles olham ao redor. Um deles pergunta: onde é este lugar? Eu estava definitivamente no trabalho. Enquanto se entreolham, uma notificação surge no ar: bem-vindo ao tutorial. As pessoas começam a se agitar ao ver a notificação. Tutorial. O que é isso agora? Um deles exclama. Seo-on olha ao redor, confuso. Eu realmente voltei ao passado. Enquanto todos questionam o que está acontecendo, alguém grita: o que é um tutorial? Alguém me explica. Outro responde, irritado: como podemos saber? Estamos todos na mesma situação. Observando a confusão, Seo-on pensa consigo mesmo: as pessoas estão tão caóticas quanto antes. Então, alguém se aproxima e diz: com licença. Um homem agarra o braço de Seo-on, desesperado. Você sabe de alguma coisa? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado para acabar em um lugar assim? Seo-on o encara, reconhecendo: eu me lembro desse cara. No tutorial, ele foi morto de forma brutal. Com um olhar sério, ele diz: acalme-se por enquanto. O homem, em pânico, grita: como posso ficar calmo nesta situação? Fomos trazidos para cá sem saber por quê. O grupo continua em pânico, discutindo entre si. Seo-on observa a situação e pensa: não importa o que eu diga agora. Quando a onda começar, as coisas vão se acalmar. Uma notificação surge. Tutorial, capítulo 1, adaptação. Tempo até a primeira onda de monstros, 14 minutos e 23 segundos. As pessoas ao redor reagem surpresas. O que é isso? Onda de monstros? Seo-on analisa. Até agora, tudo está igual ao que aconteceu antes, mas... Seo-on verifica seu status em uma notificação que aparece. Nome: Juno Seo-on. Nível: 1 Força, 7, Habilidade, 9, Inteligência, 12. Ele nota as habilidades únicas: Autoridade da Ganância, Autoridade da Gula. Refletindo, ele pensa: eu não pensei nisso da última vez, mas agora vejo quão estranhas estão as minhas estatísticas. Ele se lembra dos eventos passados, questionando: será que é, enquanto a notificação o reconhece como novo dono do cofre da ganância? Eu não estava imaginando coisas daquela vez, conclui Seo-on. Seo-on levanta a mão, pensando: será que isso significa que eu posso usar esse poder também? Um brilho dourado surge, e um pequeno baú aparece em sua mão. Uma notificação diz: o cofre da ganância foi aberto. Dentro do cofre, ele vê vários itens: sopro do dragão vermelho, sopro de Fafnir, Mjolnir, martelo de Thor, e um livro de artes marciais, arte do demônio celestial. Seo-on observa o baú em sua mão e pensa: se eu tenho essa autoridade, posso realmente reunir a força para lutar contra os externos. Uma notificação aparece. Tutorial, capítulo 1, adaptação à primeira onda de monstros está começando. Defenda-se contra a onda de monstros e prove sua existência. As pessoas ao redor entram em pânico. Está começando. O que devemos fazer agora? Eles olham para a floresta, onde criaturas começam a surgir. Seo-on observa, tenso. Espere, e isso é. Lobos surgem da floresta, avançando em direção ao grupo. Um lobo, alguém grita, enquanto outros começam a entrar em pânico. A onda de monstros, são essas criaturas? Os lobos rosnando e mostrando suas presas. Ah, não! Lobos! Fujam, as pessoas gritam, tentando escapar. Não são apenas um ou dois. Outro grita, assustado. O que é isso? Os lobos cercam o grupo, vindo de todos os lados. Atrás de nós também, alguém grita, em pânico. O que devemos fazer agora? Vamos morrer aqui, eles começam a questionar, enquanto Seo-on pisa firmemente no chão, decidido. Ele diz: se vocês não querem morrer, terão que lutar. Alguns olham para ele, confusos. Ei! Você não entende a situação. Como você espera que lutemos contra essas feras sem armas? Alguém pergunta a Seo-on, claramente desesperado. Seo-on, com uma expressão séria, responde: é simples. Enquanto eu lido com esses monstros, vocês focam na defesa. O outro homem hesita, mas acaba concordando. Entendi. Enquanto o homem observa Seo-on, ele pensa: como ele planeja lidar com esses lobos sozinho? Nesse momento, uma notificação aparece para Seo-on: você abriu o cofre da ganância. Técnica marcial dos 10 caminhos, técnica básica das pernas enfatizando força da seita Shaolin. A habilidade está agora sendo usada. Seo-on se prepara, sua expressão confiante. Agora é a hora de testar a autoridade. Os lobos avançam em sua direção, rosnando ferozmente. Seo-on ativa a técnica marcial dos 10 caminhos e avança rapidamente contra os lobos. Ele se move com velocidade e precisão, acertando os alvos com uma força impressionante. Os lobos são pegos de surpresa, soltando uivos de dor ao serem atingidos. Seo-on, sem hesitar, continua sua investida. A velocidade de seus ataques é tão rápida que os lobos mal conseguem reagir.
Seo-on se move agilmente, aplicando golpes precisos com as mãos e os pés, derrubando vários lobos ao seu redor. A cada movimento, uma onda de energia é liberada, espalhando os inimigos como folhas ao vento. Os outros observam, atônitos. Quem é esse cara? Um deles exclama, incapaz de acreditar no que vê. Como ele está lutando contra os lobos com as próprias mãos? Ele é forte. Um homem observa com surpresa. Eu já suspeitava que ele estava escondendo algo, lutar contra uma alcateia tão grande de lobos sem usar uma arma, com o próprio corpo. Seo-on continua a derrubar os lobos um a um, enquanto uma onda de energia se manifesta ao redor de seus movimentos. Posso sentir algo queimando dentro de mim por algum motivo, o homem pensa, fascinado pelo poder que testemunha. Não é medo ou impaciência. Ele pensa enquanto encara o lobo que se aproxima. O que é esse sentimento? Isso é uma distração, ele murmura, erguendo o punho, preparando-se para o próximo movimento. Ele reage rapidamente, segurando o lobo que avança com um golpe poderoso. Todos ao redor ficam impressionados. Uau! Exclama um dos presentes. Ele nocauteou os lobos com as próprias mãos. Será que conseguiremos lidar com eles? Pergunta outro, com um tom de esperança. Sim, nós temos os números a nosso favor, responde um terceiro, determinado. Ele se vira para a multidão, procurando alguma solução. Pessoal, tem algo que possamos usar como arma? Pergunta, tentando organizar a defesa. Kang observa atentamente a batalha à sua frente. O oponente não deixa nenhuma abertura, sua técnica é impecável, mesmo que sua força não seja tão impressionante. Cada golpe é executado com precisão. Enquanto analisa, Kang sente uma sensação crescente dentro de si. Ele pensa, eu quero lutar ao lado deste homem. A decisão está clara em seu olhar determinado. Seo-on observa o campo de batalha. Os lobos estão sendo derrotados, mas ele sente o peso da exaustão. Meu corpo não é mais forte como antes, ele pensa, ofegante. Estou exausto. De repente, uma sensação o envolve. Ele sente um arrepio e uma presença esmagadora o observa. O que é isso? Uma notificação surge. A constelação Aurora Silenciosa está olhando para você. Seo-on olha para o céu, sentindo uma presença. Uma constelação se manifesta. É o Corvo Curvado. Ele murmura, percebendo a antiga ligação entre o dono do cofre da ganância e a entidade diante dele. Seo-on observa atentamente a entidade que se manifesta no céu. O deus demônio da ganância está me observando, ele pensa, tentando entender se sua recente ação chamou a atenção da entidade. Se ele descobrir que usei o poder dele, as consequências podem ser terríveis. Seo-on sente o peso da presença do deus demônio da ganância. Usei seu poder sem permissão, não seria surpresa se ele me punisse aqui e agora. Enquanto as correntes sombrias se aproximam, ele reflete, mal consegui voltar ao passado, será esse o meu fim? A constelação, Corvo Curvado, observa Seo-on atentamente. Ela detecta traços de causalidade distorcida ao redor dele e reconhece a presença da ampulheta. Para a surpresa de Seo-on, o corvo sorri diante dessa descoberta, sinalizando que algo inesperado pode acontecer. Seo-on percebe que o Corvo Curvado está irritado pelo uso da ampulheta, mas, surpreendentemente, não faz nada a respeito. Ele se pergunta se o corvo já havia previsto tudo. Sem uma resposta clara e com a situação se desenrolando sem retaliação, Seo-on sente como se tivesse recebido permissão implícita para usar o poder da ampulheta. Com isso em mente, ele decide aproveitar essa oportunidade ao máximo. Seo-on decide testar a próxima habilidade, a autoridade da gula. Sentindo o poder preenchê-lo, ele se prepara para ativá-lo. No entanto, uma mensagem surge diante de seus olhos, indicando que um alvo precisa ser designado para que a habilidade seja usada. Seo-on olha ao redor, procurando um alvo para a autoridade da gula. Tudo o que vê são os corpos dos lobos caídos. Com uma decisão rápida, ele estende a mão, direcionando a habilidade para um dos corpos. A energia dourada começa a se acumular, surpreendendo-o com a intensidade do poder que surge ao seu redor. Seo-on observa a autoridade da gula consumir o lobo rapidamente, deixando nada além de um vazio. Surpreso, ele sente uma onda de energia percorrer seu corpo. Sua força aumenta em 1 e sua agilidade em 2. Ele fica atônito. Consumindo apenas um corpo, e meus atributos aumentam? Seo-on pensa enquanto olha para a autoridade da gula. Se eu puder usar esse poder livremente, posso elevar rapidamente meus atributos físicos ao limite. No entanto, um pensamento surge. Espere, isso é semelhante ao deus demônio da gula, Beelzebub. Será que ele notou? Sua preocupação cresce. Ele se lembra de ter usado o poder sem pensar e se pergunta se isso chamou a atenção indesejada. De repente, uma notificação aparece. A constelação Príncipe Faminto para de mastigar a coxa de um lobo e olha surpreso. Seo-on se assusta. O que? Seo-on pensa consigo mesmo. Eu tive sorte com Mammon, mas Beelzebub também é um deus demônio poderoso. Não posso depender da sorte 2 vezes.
Enquanto isso, uma notificação aparece. A constelação Príncipe Faminto abre a boca como se fosse dizer algo. Seo-on olha intrigado quando outra notificação aparece, mas, ao invés disso, ele enfia mais carne na boca. Seo-on reflete, um deus demônio da facção do mal, um dos mais fortes. Se ele está tão distraído assim, isso pode realmente se tornar uma vantagem para mim. Seo-on começa a traçar um plano, percebendo uma oportunidade. Seo-on sorri, pensando, se ele está com tanta fome, devo deixá-lo comer o quanto quiser. Ele estende a mão e ativa, poder da gula. A energia sinistra se manifesta, e bocas enormes surgem ao redor de Seo-on, prontas para consumir tudo ao seu redor, liberando a força do poder que ele acabou de despertar. As bocas consomem os lobos rapidamente, com uma aura sombria em volta de Seo-on. Uma notificação aparece. Você consumiu o lobo marrom. Outra notificação surge. A constelação Príncipe Faminto vibra de alegria com o banquete repentino. Seo-on observa as mensagens, sentindo seu corpo se fortalecer. Bom, está funcionando como eu esperava. Mais uma notificação brilha diante dele. Nutrientes absorvidos. Força aumentada em 0.1. Agilidade aumentada em 0.5. Ele pensa consigo mesmo. Os aumentos são pequenos, mas isso basta por agora. Meu objetivo não é apenas elevar minhas estatísticas. Seo-on observa enquanto as bocas consomem os restos dos lobos. Com certeza você ainda não está satisfeito, não é? Ele provoca. Uma notificação surge, a constelação Príncipe Faminto baba, dizendo que isso é apenas um aperitivo. Seo-on sorri, pensando, como esperado do deus demônio da gula. Isso conclui o treinamento, ou melhor, a negociação. Todos ao redor ofegam, exaustos após a batalha. Um deles exclama, nós derrotamos todos os lobos. A multidão se enche de uma alegria momentânea, levantando armas improvisadas para o ar e soltando gritos de vitória. Uma notificação aparece. Primeiro capítulo do tutorial Adaptação. Você passou com sucesso a primeira onda. Todos recebem uma notificação. Todos os participantes da onda recebem 50 pontos. Eles olham ao redor, surpresos ao perceber que ninguém se feriu. Seo-on pensa consigo mesmo. Na última vez, houveram muitas baixas. Ter ajudado a proteger a maioria deles mudou o resultado. A notificação seguinte aparece, calculando contribuição individual. Uma notificação aparece. Primeiro lugar, Jeon Seo-on, 220 pontos. Segundo lugar, Kang Yan-cheol, 80 pontos. Terceiro lugar, Yoo Seo, 40 pontos. Seo-on observa o placar e pensa, 220 pontos, parece razoável. Ele então reflete, durante o tutorial, pontos de contribuição individuais se acumulam. Quanto maiores seus pontos e classificação, melhores são as recompensas ao passar do tutorial. Enquanto visualiza um baú repleto de tesouros, ele continua, suas chances de ser escolhido por uma constelação também aumentam. E conclui, naturalmente, meu objetivo é... Seo-on observa a tela que anuncia seu primeiro lugar e pensa, primeiro lugar. Apesar de termos passado a primeira onda com segurança, percebi uma coisa, preciso de uma arma. Enquanto olha para os outros ao seu redor, ele continua, mesmo que eu use o armazém de Mammon, com as estatísticas abaixo da média dos humanos, haverá limites. Ele então avalia a situação, preciso usar armas para compensar essas limitações. Mas o problema é que não há nenhuma arma decente por aqui. Seo-on caminha pela floresta, pensando em como elevar suas estatísticas e encontrar algo útil. Ele decide, nesse caso, devo explorar a floresta para aumentar meus atributos e encontrar algo valioso. Conforme continua a caminhar, ele reflete, à medida que meus atributos aumentarem, também devo ser capaz de desbloquear tesouros melhores do armazém de Mammon. De repente, alguém grita atrás dele. Ei! Espere um segundo! Seo-on se vira, surpreso com a voz que o chama. Onde você pensa que vai sozinho? Ele olha fixamente, tentando reconhecer quem é. Essa voz parece familiar, ele pensa, intrigado. Então, uma imagem surge em sua mente. Espere, pode ser. Ele se lembra de uma figura conhecida. Yoo Seo, conhecida pelo apelido Talma da Lâmina antes da regressão. E lá está ela, correndo em sua direção. Seo-on mal consegue acreditar. Seo-on continua observando Yoo Seo, refletindo sobre o passado. Ele pensa, eu não me lembro de todos aqui, mas não tem como esquecer Yoo Seo. Lembranças surgem em sua mente. Ela era conhecida nos níveis mais altos da torre, ao lado de Kang. Sempre determinada e cheia de força, ela estava entre os melhores. Vendo ela ali, tão cedo nesse novo início, Seo-on se pergunta como isso afetará os eventos que virão. Yoo Seo, com o olhar decidido, não parece disposta a deixá-lo agir sozinho. Seo-on encara Yoo Seo, sua mente analisando rapidamente a situação. Cada segundo é crucial desde que o tutorial começou, ele pensa. Yoo Seo está determinada a conversar, mas Seo-on não tem tempo para distrações agora.
Ele respira fundo e responde friamente: não podemos perder tempo apenas para discutir. Seu, com seu olhar firme, rebate: reunir as pessoas ao menos reduziria a ansiedade de todos. Mas para Seo-on, agir é mais importante do que falar. Seo-on respira fundo, olhando para Seu com uma expressão séria. Não temos tempo para isso agora. Ele tenta explicar, mas sabe que não pode revelar tudo em detalhes. O que exatamente você planeja fazer para aliviar a ansiedade? Ela insiste. Não importa o que façamos agora, ele responde. A segunda onda logo começará e só estaremos nos escondendo novamente. Seu o encara, preocupada. Se você for sozinho, será perigoso. De repente, um brilho inesperado aparece no chão entre eles, fazendo os dois saltarem para trás. Uma tela surge diante deles, projetando uma mensagem. Capítulo 1 do tutorial, adaptação. Tempo restante até a segunda onda de monstros, 2 horas e 57 minutos. Seu e Seo-on se entreolham, surpresos e alarmados. O tempo está passando e as próximas horas serão cruciais para a sobrevivência de todos. Seo-on se vira para Seu com um olhar sério, interrompendo qualquer objeção que ela pudesse ter. Volte para dentro, ele diz friamente. A partir de agora, seria melhor se você prestasse atenção nessas mensagens do sistema. Enquanto ele se afasta, ela fica surpresa e confusa, pensando consigo mesma, o que está acontecendo com ele de repente. Seo-on caminha calmamente pela floresta, mas subitamente um som alto ecoa entre as árvores. Ele para e observa, percebendo um grupo de lobos se aproximando rapidamente. Por que há tantos lobos? Ele pensa, avaliando a situação enquanto se prepara para enfrentá-los, derrotando-os facilmente. Seo-on ativa o poder da gula, determinado a aumentar seus atributos. Um brilho dourado irrompe de sua mão, enquanto ele consome os lobos à sua frente. Conforme a energia da habilidade se espalha, ele sente a notificação. Você devorou o lobo marrom. No entanto, uma mensagem surge informando que não pode mais absorver nutrientes do mesmo tipo de entidade. O príncipe faminto parece se entediar, resmungando de sua própria maneira enquanto suga a essência restante. Seo-on observa o príncipe faminto se entediar enquanto absorve a essência dos lobos. Pensativo, ele considera a situação, já cansado disso. Como esperado do deus demônio da gula. Ele sabe que a habilidade não é algo que ele pode usar indiscriminadamente, transformando-se em um monstro sem consequências. Determinado, ele planeja explorar o ambiente em busca de algo mais valioso. Uma nova notificação surge, indicando o interesse do príncipe faminto que, animado, começa a engolir a essência dos lobos com mais vontade. Seo-on pega um galho no chão, pronto para experimentar uma nova abordagem. Seo-on invoca o poder da ganância, abrindo o cofre do tesouro. Uma série de itens brilhantes aparecem, mas logo se transformam em energia pura, mantendo apenas suas essências. Ele observa a manifestação de um item específico, o Bispada do Uno Carmesim, que tem um histórico lendário. Enquanto segura essa energia em suas mãos, Seo-on reflete sobre como todos os tesouros no cofre perderam suas formas físicas. Apesar disso, ele está satisfeito. É uma pena, ele pensa, mas não é um grande problema. Seo-on concentra o poder do tesouro, tentando moldar a energia em uma espada lendária. Uma luz dourada emana de suas mãos enquanto a energia começa a tomar forma. No entanto, algo dá errado, a energia se dissipa rapidamente, desfazendo-se em partículas negras. Isso não pode ser. Seo-on pensa, enquanto a energia desaparece de sua mão. Ele percebe que o poder que estava tentando canalizar era intenso demais para ser controlado tão facilmente. Maldição! Ele não pôde conter o poder da espada lendária e acabou se desfazendo. Enquanto encara sua mão vazia, ele reflete, isso significa que esse poder não afeta apenas objetos, mas também pode trazer riscos para mim. Seo-on observa suas mãos, ponderando sobre o que aconteceu. Como era o manual básico de artes marciais que usei primeiro, consegui me adaptar a ele de alguma forma, mas se eu tivesse usado algo mais forte, como a respiração do dragão de gelo, teria se reduzido a pó, como uma folha seca. Ele se vira e encara um lobo à distância, pensando na limitação de seu poder. Além disso, o poder da ganância não pode ser usado por ninguém além de mim, ele reflete, relembrando de um experimento anterior com um tesouro de pouco valor em um lobo. Se for esse o caso, não haverá muitos tesouros que eu possa usar. Decidido, ele conclui, por enquanto, a única opção é aumentar minhas habilidades até o ponto em que eu possa lidar com os tesouros. Seo-on suspira ao encarar a vasta floresta ao seu redor. Não tem jeito, por enquanto, preciso conseguir uma arma primeiro. Ele começa a caminhar, vasculhando cada canto da floresta em busca de algo útil, mas nada parece adequado. Seria bom ter um guia nesses momentos. Ele pensa, frustrado. Bem, mesmo que seja um pouco precário, talvez deva tentar. Com essa decisão, ele se concentra e invoca o poder da ganância. O cofre do tesouro da ganância foi aberto. Uma caixa dourada se materializa em suas mãos,
irradiando uma aura brilhante. Seu observa atentamente a caixa dourada em suas mãos. Uma mensagem aparece: Nariz do lobo, um monstro de nível baixo com a cabeça de um lobo. Ele usa seu excelente sentido de olfato para rastrear presas. De repente, ele sente uma sensação estranha. O nariz do lobo começa a dominar seu corpo. Um brilho vermelho o envolve, e Seon reage ao súbito influxo de poder, cerrando os punhos. Ele abre os olhos, agora mais afiados e atentos. Está por ali. Ele rapidamente se vira, concentrando-se na direção da presença que sente na floresta. Seon corre em alta velocidade, sua expressão concentrada. O forte cheiro de ferrugem confirma. Ele pensa consigo mesmo, usando seu novo sentido para rastrear a presença. De repente, mensagens aparecem à sua frente. A constelação, Príncipe Faminto, começa a resmungar que a pele está presa às costas. Seon fica confuso por um momento, mas logo se recompõe. É mais como cuidar de um porco do que lidar com uma constelação. Ele suspira enquanto continua sua busca pela floresta. Seon continua correndo pela floresta, sua respiração pesada. Está mais longe do que eu esperava, pensa enquanto se inclina, recuperando o fôlego. Ele consegue sentir o cheiro de algo, mas está longe. De repente, uma nova sensação atinge seu olfato. Espere, agora sinto outro cheiro. Ele se vira, olhos arregalados. Não pode ser. Ao longe, uma figura se move nas sombras, com olhos brilhantes e presença ameaçadora. Seon se aproxima com cautela, seu olhar fixo na figura que se esconde nas sombras da floresta. Que criatura é essa? Ele sussurra para si mesmo, o coração batendo mais rápido. Do meio das árvores, uma enorme fera emerge, com olhos vermelhos brilhantes e dentes à mostra, um rosnado profundo ecoando na floresta. Seon olha para frente, encarando a criatura que aparece em sua frente. Lobo cinzento, ele pensa, reconhecendo imediatamente a ameaça que se aproxima. Seon observa o lobo cinzento avançando, seus olhos brilham com uma determinação feroz. Dessa vez, é diferente. Ele canaliza o poder da ganância que sente dentro de si, preparando-se para enfrentar a ameaça diante dele. Seon percebe que o lobo cinzento é mais rápido e mais perigoso do que os lobos que ele enfrentou antes. Este não é um lobo qualquer. Está mirando diretamente em mim. Ele sente o perigo iminente enquanto o lobo se prepara para um ataque mortal. Seon leva a mão ao peito, sentindo o pulsar do poder da ganância dentro de si. Se eu não acabar com isso agora, não terei outra chance. Seon observa atentamente os movimentos do lobo cinzento, notando como ele corre em círculos ao seu redor, procurando a abertura perfeita para atacar. É como se estivesse me testando, esperando o momento certo, ele pensa, sentindo a pressão crescente. O lobo avança, mas Seon, canalizando a energia da ganância, esquiva-se rapidamente. Em um movimento ágil, ele se lança em direção ao lobo, pronto para contra-atacar. Se eu não tomar a iniciativa agora, estarei em desvantagem, acertando um chute. Seon recua, sentindo a tensão em cada músculo. Minhas estatísticas estão muito baixas? Eu acertei claramente a barriga dele, então por que não surtiu efeito? Ele reflete, mantendo seus olhos fixos no lobo que rosna furiosamente. O lobo cinzento, mesmo ferido, avança novamente, sua resistência é impressionante. Droga! O que há de tão resistente nessa criatura? Seon se pergunta, enquanto procura desesperadamente uma nova estratégia. Ele sabe que a força e a velocidade que tem agora não são suficientes para vencer essa luta. Preciso pensar rápido. O que faço agora? Ele pondera, preparando-se para a próxima investida do inimigo. Seon observa enquanto o lobo cinzento ergue sua pata, preparando-se para avançar novamente. Ele sente o suor escorrendo pelo rosto e, em um instante de clareza, percebe algo. Vamos lá, pense, deve haver uma maneira. Ele se motiva, tentando encontrar uma solução para a situação desesperadora. De repente, ele olha ao redor, seus olhos fixando-se em algo. É isso, ele exclama internamente, uma ideia tomando forma em sua mente. Olhando para os lobos marrons ao redor do líder cinzento, ele rapidamente formula um plano. Lobos marrons, vocês ainda estão por aí. A situação é crítica. Seon se prepara para agir, sabendo que esta pode ser a única chance de virar o jogo. Seon, ofegante, ergue o braço e observa a linha dos lobos se formando à sua frente. Do jeito que está, eu tenho que enfrentá-los um de cada vez, ele pensa, suas palavras carregando a tensão do momento. Ele aperta o punho e se prepara para o próximo ataque. Sua mão começa a brilhar intensamente, invocando a habilidade que ele dominou. Isso é, Seon se surpreende ao ver a habilidade tomar forma ao seu redor. Ele gira e se lança em direção aos lobos, a lâmina em suas mãos brilhando com energia. A sensação é tão diferente do que eu imaginei, ele reflete, enquanto sua espada corta através do ar, acertando o primeiro lobo. Uma onda de choque ressoa ao redor do campo, afastando momentaneamente os inimigos. Seon,
Ao erguer a espada recém-adquirida, sente uma onda de confiança tomar conta de si. Como eu pensei, ele murmura, apertando firmemente o cabo da lâmina, é definitivamente a melhor espada que se pode encontrar nesta fase. Movendo-se com destreza, ele gira a lâmina em um arco brilhante, a energia que emana dela cortando o ar ao seu redor. A constelação observa, rindo em seu domínio com uma expressão estranha, mas Seo-on não se importa. Agora que eu tenho a vantagem, ele pensa, os olhos fixos em seus inimigos à frente, eu não tenho intenção de recuar. Determinando-se, ele avança, seu objetivo claro, dominar completamente a situação e vencer cada lobo que se colocar em seu caminho. Seo-on, de olhos fixos no lobo à sua frente, sente uma onda de poder crescendo dentro de si. Vou garantir que seja diferente desta vez, ele pensa, enquanto ativa a dominação do ganancioso. Uma aura dourada envolve seu corpo, irradiando energia e poder. Um som ressoa em sua mente, informando, você abriu o tesouro do ganancioso. Seo-on observa enquanto a arma em sua mão se molda, tornando-se mais afiada, pulsando com a força recém-adquirida. Ele sente a confiança florescer em seu peito enquanto o lobo se prepara para avançar. Agora ele sussurra para si mesmo, erguendo a espada diante do ataque iminente, vou dominar essa luta. Seo-on empunha a espada com precisão, liberando um poderoso golpe. A lâmina brilha intensamente, criando um arco de energia que corta o ar em direção ao lobo. Agora é a minha vez, ele grita, avançando com velocidade impressionante. O lobo rosna ferozmente, exibindo suas presas afiadas, mas é tarde demais. A energia da espada atinge em cheio a criatura, forçando-a a recuar com um grito estridente. Como você gosta disso? Seo-on diz, sua confiança crescendo. Ele se prepara para o próximo movimento, cortando o lobo. Seo-on observa atentamente o lobo à sua frente, que rosna furiosamente. É como se ele estivesse tentando se recuperar, ele pensa, percebendo a resistência do oponente. Bem, isso vai acabar agora. Ele concentra sua energia, sentindo o poder pulsar em sua espada. Um escudo brilhante com o símbolo do lobo surge, indicando que a criatura está prestes a liberar seu ataque final. É agora ou nunca, Seo-on decide. Ele se lança com velocidade, segurando a espada firmemente. Vamos acabar com isso! O lobo avança também, suas presas prontas para atacar. Ambos se movem em alta velocidade, prontos para o confronto final. Com um movimento rápido e decisivo, Seo-on atinge o lobo com sua espada. O impacto faz um som estridente, e o lobo ruge em dor. Ele é lançado ao chão, imóvel. Consegui! Seo-on diz, respirando aliviado enquanto observa o corpo da criatura caído diante dele. De repente, ele ouve um som familiar e sente uma energia fluindo pelo seu corpo. Uma notificação aparece à sua frente. Level Up! Aumentou a força em 1. Resistência aumentada. Seo-on sorri, ciente de que está ficando mais forte. É só o começo, ele pensa, enquanto outra notificação surge. Você adquiriu o espinho do lobo cinzento. Seo-on olha para a notificação à sua frente, refletindo sobre seu objetivo. Há mais um propósito nesta jornada, além de obter uma arma. Pensa, com os olhos fixos na tela brilhante. 500 pontos de mérito pessoal foram adquiridos. É aumentar o meu mérito pessoal, ele conclui, com um sorriso satisfeito. Ele sabe que existem várias maneiras de aumentar seu mérito, e as opções começam a passar por sua mente. O primeiro método é ser ativo em batalhas, como na invasão de monstros no tutorial. Isso eu já fiz, ele pondera. O segundo método é encontrar criaturas raras e derrotá-las. Ainda preciso trabalhar nisso, reflete, enquanto um pensamento sombrio surge. O terceiro método é eliminar outros jogadores. Ele fica em silêncio, absorvendo a informação enquanto imagens de batalhas brutais e traições passam por sua mente. Devo estar preparado para tudo, ele pensa, determinado. Seo-on observa os restos do monstro que acabou de derrotar. É uma boa oportunidade para absorver os nutrientes e aumentar minhas habilidades, ele pensa, ativando a força da gula. Uma luz dourada envolve os restos do monstro enquanto ele absorve seus nutrientes. Você absorveu a essência do lobo mutante. Sua força aumentou em 0.3 e sua agilidade em 0.2. Ele sente seu corpo ficando mais forte. Boss Monsters oferecem mais do que eu esperava, ele reflete, contente com o resultado. Uma nova notificação aparece. A constelação Príncipe Faminto se sente satisfeita com a refeição e dá um sorriso largo. Seo-on levanta o olhar para o horizonte, seus olhos mostrando determinação. A pressão está diminuindo. Mas onde estará a próxima batalha? Ele se pergunta enquanto guarda sua espada, pronto para a próxima jornada. Seo-on olha para a capa que acabou de adquirir, a pele do lobo marrom. Uma capa robusta e coberta pelo pelo denso do lobo que ele derrotou. Ele veste a capa, sentindo o calor e a proteção que ela proporciona. Atributos da pele do lobo marrom. Defesa. Aumenta a resistência do usuário contra ataques físicos. Habilidade especial. Reduz o impacto de golpes críticos em 10%. Com isso,
Posso enfrentar o próximo desafio com mais confiança, ele pensa, ajustando a capa em seus ombros. Uma notificação aparece no ar. A constelação Príncipe Faminto sorri, satisfeito ao ver seu novo item. Seo-on começa a caminhar, pronto para a próxima fase do tutorial. Ainda restam 2 horas até a próxima onda de monstros, ele reflete enquanto segura firmemente sua espada. É melhor eu me preparar. A notificação brilha diante dos olhos de Seo-on, informando sobre a conclusão do capítulo 1 e alertando sobre a chegada da segunda onda de monstros. A próxima fase está começando, ele murmura, preparando-se mentalmente para o desafio. Missão: pare a onda de monstros e proteja a área segura. Seo-on caminha pela floresta, atento a cada detalhe. Ele reflete sobre o tempo restante até a onda de monstros. Como eu imaginei, é melhor eu me movimentar agora do que ficar esperando até que a onda comece, e ele pensa. De repente, ele ouve um grito à distância. É um javali, alguém grita. Ele acelera o passo, focado em chegar a tempo. Posso fazer isso sozinho, parem, ele ouve, mas logo um grito de dor ecoa pela floresta. O som dos gritos e do choque das armas ecoa ao redor de Seo-on, enquanto ele observa a batalha se intensificar à sua frente. Começou, ele pensa, seus olhos fixos nos monstros emergindo da escuridão. As feras avançam, implacáveis, e a situação rapidamente se torna um caos. Maldição, não podemos mantê-los longe, um dos guerreiros à frente grita em desespero, tentando conter a onda de monstros que se aproxima. Os únicos que estavam lutando firmes eram Kang e Youceu. Os guerreiros na linha de frente lutam desesperadamente para bloquear o avanço dos monstros. Bloqueiem, alguém grita, e o som de metal colidindo preenche o ar. A tensão é palpável. Você disse que trabalhava na nossa empresa, um homem grita com outro, empunhando uma arma enquanto tenta se manter firme. Se não quiser ser demitido, lute direito. Eu lutei, mas, o homem tenta se justificar, o suor escorrendo pelo rosto. A confusão e o medo se intensificam. Seo-on observa a cena à distância, mantendo-se escondido enquanto avalia a situação. Sempre há pessoas inúteis como ele por onde você vai, ele pensa, fixando o olhar no homem que tenta evitar o confronto. Enquanto isso, ele vê os outros lutando com ferocidade. Mas e os outros? Ele se pergunta, ainda analisando o campo de batalha. Os guerreiros se defendem contra as criaturas com mais habilidade do que ele esperava. Eles estão lutando melhor do que eu imaginei, ele observa, destacando especialmente Kang e Youceu, que parecem lidar com os monstros com uma coragem surpreendente, mesmo sem terem equipamentos adequados. Considerando a falta de recursos, eles realmente estão se saindo muito bem. Como esperado, eles têm um grande potencial, pensa Seo-on enquanto observa os guerreiros lidarem com os monstros ferozmente. Ele inspira fundo, preparando-se para agir. Agora é a minha vez, ele sussurra, tomando uma postura firme. É a hora de eu entrar em ação. Com um movimento decidido, ele começa a avançar em direção ao campo de batalha, pronto para fazer a diferença. Youceu respira com dificuldade, sentindo o suor escorrer pela testa. Se eu não estivesse segurando isso, eu estaria completamente indefesa, ela pensa, mantendo uma postura defensiva. Seus olhos analisam o campo à frente. Esses monstros estão em um nível completamente diferente dos lobos, ela reflete, percebendo a ferocidade dos javalis que avançam. Um dos monstros se lança em sua direção, a mandíbula aberta em um rugido ameaçador. Youceu se afasta rapidamente, mas sente um ardor em seu braço. Estou sangrando, ela pensa, enquanto observa a linha vermelha que se forma em sua pele. Ela cerra os dentes, confusa. Por quê? Exatamente, questiona em sua mente. Esses malditos. Eles continuam vindo sem parar, ela reflete, a exaustão e o desespero começando a se instalar. Uma lembrança sombria ecoa em sua mente, as últimas palavras de alguém ainda ressoando. Por que essas palavras continuam reverberando na minha cabeça assim? Ela se pergunta, com os olhos fixos nos monstros à sua frente. Youceu balança a cabeça, firmando-se. Não, ela murmura, determinada. Eu preciso aguentar só mais um pouco. Com os olhos fixos na fera à sua frente, ela agarra seu bastão com força. Os músculos de seus braços tremem enquanto ela se prepara para o próximo movimento do monstro. O rugido da criatura ecoa, e Youceu, reunindo todas as suas forças, avança para a batalha. Subitamente, a figura de Seo-on aparece em meio à claridade, sua expressão séria e resoluta. Ele se prepara para agir, enquanto os olhos de Youceu se arregalam de surpresa. Seo-on, com um corte preciso, parte a criatura ao meio. Ei, você aí, ela grita, sua voz cortando a tensão do momento. Seo-on fixa seu olhar nos monstros que se aproximam e, com um tom decidido, diz, vamos lidar com essas coisas primeiro. Youceu, ainda no chão, olha para cima, surpresa. Ela nota a expressão séria de Seo-on enquanto ele se prepara para enfrentar as criaturas. Seo-on abre o cofre da ganância mais uma vez, desta vez retirando um tendão de um orc superior.
Enquanto segura o item em mãos, ele observa o brilho vermelho e pensa, não tenho certeza se meu corpo vai aguentar isso, mas... Logo em seguida, ele se prepara para encarar os monstros que vêm em sua direção, mostrando determinação. Seo-on olha para o tendão do orc superior e, com um olhar decidido, pensa, acho que só vou descobrir usando. Em seguida, ele avança rapidamente. Seo-on concentra sua força e, com um movimento rápido, realiza um poderoso corte para baixo. A lâmina brilha intensamente enquanto ele atinge os javalis. Enquanto os animais vêm para cima dele, o olhar de Seo-on permanece fixo, determinado a continuar a batalha. Seo-on, com um olhar intenso, cruza as lâminas, criando um X brilhante que lança o javali para longe. Seu e os outros ficam impressionados com sua força. Ele reflete sobre o motivo de se sentir mais forte e rapidamente percebe que é graças aos tendões do orc superior. Seo-on sente que agora é capaz de controlar totalmente seu poder. O homem aborda o personagem principal, segurando-o pelo ombro e chamando sua atenção. Ei, você! Seo-on se vira, com uma expressão de curiosidade, enquanto o homem começa a elogiá-lo. Você luta muito bem. Haha. Ele continua, apontando para os outros combatentes. Você está em um nível completamente diferente comparado àqueles inúteis. Após uma pausa, o homem se aproxima ainda mais e propõe, com um sorriso confiante. Então, eu estava pensando, você gostaria de se tornar meu guarda-costas pessoal? Seo-on observa o homem à sua frente, que se apresenta como o chefe da Tomon Corporation. Com um sorriso confiante, o homem oferece uma proposta generosa. Se conseguirmos retomar o que perdemos, vou recompensá-lo generosamente. Quanto você quer? Ele promete dar a Seo-on uma posição elevada em sua empresa, oferecendo um salário melhor do que qualquer outra grande corporação. Seo-on, porém, permanece em silêncio, apenas observando o chefe com um olhar indiferente. O chefe, certo de que conseguiu convencer Seo-on, dá uma risada alta, satisfeito. Eu sabia que você faria a escolha certa. Seo-on escuta a proposta do homem, que promete cuidar dele para o resto da vida se ele o proteger. Porém, Seo-on responde de forma provocativa, dizendo que estava procurando um escudo de carne de qualquer maneira. O homem fica chocado com essa resposta e grita furioso, questionando o que Seo-on acabou de dizer. Seo-on então o empurra, derrubando no chão, enquanto o homem grita, chamando de louco e questionando o que ele está fazendo. Seo-on, com um tom de ironia, diz ao homem que, por ser grande, ele deveria cuidar de 4 dos javalis selvagens que estavam se aproximando rapidamente. O homem fica perplexo e gagueja, tentando absorver a ordem de Seo-on, enquanto os javalis correm em sua direção. Em um impulso de desespero e medo, o homem fica paralisado, e Seo-on observa a cena em silêncio. Seo-on observa enquanto 2 constelações, Corvo Manso e Príncipe Faminto, reagem aos seus feitos. O Corvo Manso olha com um sorriso astuto, enquanto o Príncipe Faminto parece desinteressado, ansiando por presas mais apetitosas. Ao fundo, o cenário noturno traz uma lua brilhante no céu, e ao redor, pessoas estão reunidas, exaustas após a batalha com os javalis. Uma notificação aparece diante de Seo-on. Capítulo Tutorial 1. Adaptação. Você completou com sucesso a segunda onda. Todos os participantes recebem 50 pontos, e há um alvoroço quando eles comemoram. Em seguida, um alerta indica que as contribuições individuais estão sendo calculadas, mantendo a atmosfera tensa após a luta. Seo-on recebe uma notificação do sistema que mostra as pontuações dos participantes. Ele está em primeiro lugar com 1.400 pontos, seguido por Kang com 800 pontos, e Seu com 100 pontos. Uma mensagem adicional surge informando que Seo-on consumiu um javali marrom, resultando no aumento de sua força em 1 e vitalidade em 2. Enquanto ele observa, a constelação Príncipe Faminto devora o javali com prazer, parecendo ansioso por mais. Seo-on, vendo a oportunidade, comenta consigo mesmo, vou guardar um para comida olhando para um dos javalis restantes. Seo-on está sentado, segurando um pedaço de carne, refletindo sobre sua experiência anterior. Ele relembra que antes de regredir, tudo o que comia era carne de lobo, sabendo quão ruim é o sabor da carne de carnívoro. Apesar de estar incomodado com a ferrugem na lâmina, ele se esforça para não se preocupar com todos os detalhes agora. De repente, alguém o chama. Ele se vira e vê uma pessoa se aproximando e perguntando, posso ajudar com isso? A pessoa aparece com um olhar determinado, pronta para oferecer auxílio. A pessoa se apresenta a Seo-on dizendo que administra um pequeno restaurante, portanto, tem alguma experiência em cortar carne. Impressionado, Seo-on pensa que, como chefe, ela pode fazer um trabalho melhor do que ele. Ele então decide deixar essa tarefa em suas mãos e agradece. Enquanto isso, os outros ao redor começam a se organizar, alguém vai coletar lenha e outro se encarrega de montar o acampamento. Eles discutem a necessidade de encontrar uma fonte de água nas proximidades, mas logo surge uma dúvida, como vamos acender o fogo? Um deles percebe que não havia pensado nisso.
Nesse momento, Seo-on abre o cofre da ganância, preparando-se para resolver o problema. De lá, ele retira um item chamado Brasas de Asha, uma brasa imbuída com o poder de Asha, um espírito menor do fogo. Embora pequena, ela possui uma energia poderosa, tornando-a difícil de apagar. Com um olhar determinado e suas mãos emanando chamas, Seo-on diz, eu cuido disso, assumindo a responsabilidade de criar o fogo para o acampamento. A noite cai, e Seo-on acende uma fogueira usando as brasas de Asha. A chama se espalha rapidamente, iluminando o acampamento e trazendo calor para todos. Risadas ecoam ao redor enquanto o grupo relaxa e conversa. Enquanto isso, Seo-on observa a comida que havia preparado. Ele sente a fome aumentar e pensa consigo mesmo, eu também preciso comer. Pegando um pedaço de carne suculenta, ele começa a se alimentar. Ao longe, a constelação conhecida como Príncipe Faminto lambe os lábios, observando o banquete com satisfação. Seo se aproxima de Seo-on, entregando-lhe uma bebida, beba isso. Seo-on aceita, observando enquanto ela se senta ao seu lado. O olhar dela cai sobre a espada repousada ao lado dele, brilhando à luz da fogueira. Essa espada ao seu lado, você a encontrou na floresta? Ela pergunta, curiosa. Seo-on toma um gole da bebida antes de responder com um tom indiferente. Ah, eu apenas tive sorte. Seo observa em silêncio, percebendo algo mais por trás de suas palavras, enquanto Seo-on, notando o olhar dela, pensa consigo mesmo, parece que ela está com inveja. Seo-on observa Seo enquanto relembra a informação de que ela sempre praticou com uma espada antes de adquirir habilidades ou talentos especiais. Ele menciona que, com o pedaço de madeira que ela está usando agora, ela nunca alcançará o verdadeiro poder. Seo parece intrigada, então Seo-on pede que ela olhe para a mensagem do sistema flutuando acima. A mensagem mostra que ela possui 100 pontos. Seo pergunta o que isso significa, e Seo-on explica que, com essa quantia, ela poderia comprar uma espada. Curiosa, Seo pergunta como isso seria possível. Seo-on então sugere que ela foque nos pontos para que o menu da loja apareça. Seo olha para a mensagem do sistema e, surpresa, percebe que a interface se parece com a de um jogo. Seo-on, sentado ao lado, explica que é parecido com o que ele já havia mencionado antes, ressaltando que a melhor maneira de sobreviver é se adaptar rapidamente ao sistema. Seo foca nos pontos, e um menu aparece. Em seguida, ela exclama com entusiasmo ao ver uma espada que aparece diante dela. Seo observa a espada e comenta o quanto é incrível, perguntando a Seo-on como ele descobriu esse sistema. Ele, calmamente, responde que apenas se adaptou rapidamente à situação. Seo reflete, admitindo que, embora pensasse que estava se adaptando rápido, ainda não consegue acompanhar o ritmo de Seo-on. Curiosa, ela pergunta se ele mencionou seu nome, ao que ele responde, agradecendo por deixá-lo ciente de sua preocupação. Seo, meio sem jeito, apenas agradece. Enquanto a fogueira queima suavemente durante a noite estrelada, Seo-on pensa consigo mesmo, olhando para o céu. Ao amanhecer, onde o sol ilumina a paisagem, uma mensagem do sistema aparece, indicando que faltam 50 minutos para a terceira onda de monstros. Seo, junto com os outros, se prepara. Eles se alongam e bocejam, ainda sonolentos. Seo-on, percebendo a manhã, questiona em voz alta, já é de manhã. Enquanto a tensão cresce com a chegada da terceira onda, os sobreviventes se reúnem, sem saber o que fazer a seguir. Um deles expressa preocupação, o que devemos fazer agora? Seo assume o comando, demonstrando sua liderança. Ela dá instruções, podem recolher algumas pedras da floresta para arremessar? Apenas oferecer suporte da retaguarda já será uma grande ajuda. Em seguida, ela pede aos outros para encontrarem galhos que possam ser usados como armas improvisadas. Entendido, respondem os sobreviventes, mostrando um novo nível de organização e confiança. Seo-on, observando tudo, pensa consigo mesmo, as coisas definitivamente mudaram desde antes. Seo-on observa a mudança ao seu redor e reflete, talvez seja por causa de Seo. A presença dela como um ponto focal parece ter reduzido o pânico entre os sobreviventes. Isso é bom. Ter uma pessoa como foco reduz o pânico, ele conclui, satisfeito com a organização emergente. Aproveitando a calma que foi instaurada, Seo-on concentra-se em um objetivo diferente. Graças a isso, posso me focar na peça escondida, ele pensa, movendo-se rapidamente para pegar o item misterioso que descobriu. Quando levanta, um brilho intenso envolve a área. Tesouro da ganância foi desbloqueado, uma mensagem surge. No painel à sua frente, aparece a descrição, Círculo de Mana. Um antigo método de treinamento passado adiante para desbloquear o potencial oculto do corpo. Seo-on observa a energia azul brilhante que começa a se concentrar à sua frente. O elemento mais básico necessário para um mago lançar magia, ele pensa, absorvendo a essência do Círculo de Mana. A energia envolve seu corpo, e ele sente uma nova força crescendo dentro de si.
Embora esse círculo de mana seja conhecido por ser o menos eficiente entre os métodos das 7 torres, ele reflete, ainda analisando o fluxo de energia. Existem vários métodos de treinamento disponíveis. Primeiro, estabelecerei uma base sólida com o método da Torre Azul. Com determinação, ele começa a andar, pensando nos próximos passos. Então, construirei pilares sobre essa fundação sólida usando um método de treinamento mais avançado. Ele decide, sentindo-se mais forte a cada movimento. Não posso esquecer do Dantian também, ele acrescenta, focado em cultivar suas habilidades. Seo-on se senta no chão, concentrando-se na energia que flui ao seu redor. Ele fecha os olhos e começa a sentir o fluxo da mana através do círculo de mana. Você pode reunir mana através do círculo, ele pensa. Mas é apenas um método de treinamento para usar magia. Enquanto sua mente se aprofunda nesse estado meditativo, ele percebe outra etapa necessária. Para usar as artes marciais, você precisa refinar seu Dantian sempre que tiver a chance, e ele reflete, focando-se na energia dentro de seu corpo. O fluxo da mana começa a se intensificar, movendo-se como um rio em direção ao seu centro. Seo-on ajusta sua respiração, integrando as técnicas da Torre Azul enquanto canaliza a mana através de seu corpo. A energia começa a se acalmar, estabelecendo-se de forma harmoniosa em seu Dantian, como se ele estivesse moldando a própria essência do universo em suas mãos. Seo-on sente a energia sutil em seus pulmões responder, um fluxo invisível que parece envolver todo o seu ser. Ele se concentra, alcançando essa força que parece estar presa dentro de si. Com cautela, ele estende sua mão em direção à energia, quase como se estivesse perguntando se ela permaneceria lá ou se o acompanharia. Sua mente mergulha ainda mais fundo na conexão, como se estivesse tentando persuadir a energia a se unir a ele. Somente aquelas energias que permitirem isso, ele pensa, enquanto sente a força pulsar e se moldar ao redor de seu corpo. A energia vibra, preenchendo-o com uma sensação de vastidão e poder. Seo-on concentra toda a energia ao seu redor em seu coração. Ele sente o fluxo de poder se intensificar, preenchendo-o completamente. Um som sutil de notificação ressoa. Ele finalmente criou seu primeiro círculo de mana através do método de treinamento da Torre Azul. Com o círculo em vigor, a coleta de mana e o uso de magia são agora possíveis. Seo-on sente uma mudança em seu corpo enquanto lê a mensagem. O nível do círculo de mana afeta a quantidade, poder e velocidade das magias usadas. Outra notificação aparece. Você alcançou um feito extraordinário. Ele ganhou muitos pontos como recompensa, deixando-o mais forte. Observando de longe, constelações começam a reagir. As 3 irmãs com 3 olhos o observam com curiosidade, enquanto a Mãe Celestial exclama em admiração. Até mesmo Hanover manifesta sua presença diante da conquista de Seo-on. Seo-on sente a presença de várias divindades relacionadas à magia, observando-o com interesse após a criação do círculo de mana. Contudo, ele já possui o apoio de Mammon e Beelzebub, 2 entidades poderosas, apesar de não ser exatamente um apóstolo delas. Seo-on reflete sobre isso, reconhecendo que, em termos de hierarquia, essas 2 divindades são superiores às outras constelações que começam a aparecer. Uma notificação se destaca. A constelação Príncipe Faminto lambe os lábios, sentindo seu desejo por mais feitos grandiosos. Logo após, outra mensagem aparece. A constelação Corvo Curvado franze a testa e puxa um tesouro de seu estoque, seguido por mais uma. A constelação Corvo Curvado bloqueou todas as comunicações de constelações de menor rank. Seo-on se pergunta o que isso pode significar, sentindo a tensão no ar. Seo-on reflete sobre a situação, intrigado com a comunicação bloqueada. Ele se pergunta sobre o poder das constelações envolvidas, questionando se elas possuem um rank alto o suficiente para interferir no sistema dessa maneira. Enquanto isso, uma notificação surge. A constelação Príncipe Faminto parece aliviada enquanto olha para o prato vazio. Outra mensagem logo aparece. A constelação Corvo Curvado silenciosamente observa. Com a comunicação interrompida, ele decide voltar ao seu treinamento de mana. Apesar de reconhecer a baixa eficiência do método de treinamento da Torre Azul, ele sente o círculo se fortalecendo enquanto absorve energia mágica ao seu redor. Concentrado, Seo-on continua sua prática, determinado a aprimorar seu domínio sobre o mana. Seo-on está sentado em um estado meditativo quando ouve alguém chamando por ele. Seo-on. Ele continua imóvel, os olhos fechados, tentando ignorar a perturbação. Seo-on, você está dormindo, insiste a voz, enquanto a pessoa se aproxima, balançando levemente. Seo-on mantém a expressão séria, mas sua paciência está se esgotando. Quem dorme sentado assim? Ele pensa, irritado. Levanta logo. Só faltam 12 minutos, continua a voz com urgência. Relutantemente, Seo-on abre os olhos, soltando um leve suspiro de frustração enquanto reflete. Que barulhento. Seo-on encara a pessoa, pensando consigo mesmo. Esse cara, por quê? Seo-on observa friamente o homem à sua frente. Eu pensei que você tivesse adormecido, já que não se mexeu por 1 hora. O homem,
Sorrindo, tenta quebrar a tensão. Seo-on apenas o encara, indiferente. Qual é o problema? Pergunta o homem, percebendo o olhar gélido de Seo-on. Ah, você está sendo tão frio. Estamos todos na mesma situação. Não é melhor nos darmos bem, ele insiste, com um sorriso cínico. Porém, na mente de Seo-on, um nome ecoa, Park. A lembrança invade sua mente como uma onda de escuridão. Um lixo de pessoa que costumava atormentar os fracos. E roubava a comida dos idosos antes da regressão. As memórias da crueldade de Park o fazem apertar os punhos. Agora, esse cara, pensa Seo-on, sentindo a raiva crescendo dentro de si. Park está de pé diante de Seo-on, que permanece sentado no chão, com a espada fincada ao seu lado. Park, com um sorriso no rosto, parece estar tentando ser amigável. Seo-on, por outro lado, o observa de maneira fria e distante. Ele reflete sobre como Park sempre foi o tipo de pessoa que se mostra forte diante dos fracos, mas se enfraquece diante dos poderosos. Em seguida, Park faz uma tentativa estranha de se aproximar de Seo-on, dizendo que só queria ser amigo, já que Seo-on parece não ter amigos próximos. Seo-on caminha em direção a Park, suas lembranças do passado ainda frescas em sua mente. Ele se recorda das dificuldades que enfrentou por causa de Park, incluindo momentos em que foi forçado a entrar na floresta sob o pretexto de explorar. Contudo, mesmo com essas lembranças, ele reconhece que, devido a essas situações, ele conseguiu perceber o poder do ponto de virada da jornada. No entanto, ele encara isso apenas como uma consequência. Enquanto isso, Park pergunta, surpreso, o motivo do súbito interesse de Seo-on. Com um movimento inesperado, Seo-on coloca a mão sobre o ombro de Park e o informa que ele precisará agir como isca. O rosto de Park se contorce em choque ao ouvir isso, exclamando em descrença. Uma mensagem do sistema aparece, anunciando o início da terceira onda no capítulo do tutorial, Adaptação. Ela traz uma instrução clara, defender-se contra as ondas de monstros e provar seu valor. Logo após, o grupo se prepara. Os outros participantes seguram firmemente suas armas improvisadas, enquanto olham tensamente para a direção de onde os monstros estão se aproximando. Seu, com um olhar determinado, ergue sua arma e alerta a todos, preparem-se. Em seguida, ela lembra o grupo. Se seguirmos o plano, ninguém se machucará. A terceira onda de monstros ataca com ferocidade, avançando com gritos ensurdecedores. Os participantes lutam bravamente, usando armas improvisadas para se defender. Gritos de apunhalem eles, ecoam pelo campo de batalha enquanto eles tentam segurar os monstros que vêm em sua direção. Um deles, ofegante e com expressão desesperada, observa a situação caótica ao seu redor. Há muitos deles, ele grita, sentindo a tensão crescer. O que vamos fazer agora? Questiona em um tom quase de pânico. Seu, percebendo o risco iminente, tenta manter a calma enquanto avalia a situação. Nossa formação vai colapsar desse jeito, ela pensa rapidamente, buscando uma solução. Existe alguma forma? Os monstros avançam, aumentando a pressão sobre os sobreviventes. No meio do caos, Seo-on, com um olhar firme e sem hesitar, dá uma ordem. Comece. Park, com o rosto tenso, se vira para Seo-on. Irmão, essa é mesmo a melhor escolha, questiona com dúvida, claramente preocupado com o plano. Seo-on, já impaciente, puxa Park pelo colarinho e ordena, eu já disse, sou lento para reagir. Agora vai. Os monstros viram seus olhares ameaçadores em direção a Park, que ainda se recupera no chão. Ele começa a sentir o perigo ao ver as criaturas se aproximando, murmurando para si mesmo. Seu rosto se contorce em pânico, percebendo que está cercado. Os monstros encaram Park, com olhos ferozes e uma presença esmagadora. Park, por sua vez, permanece imóvel, suando frio, enquanto eles se aproximam cada vez mais, prontos para atacar. Park começa a correr desesperadamente enquanto uma horda de monstros se aproxima, seus gritos de desespero ecoando. Ele berra, o rosto marcado pelo medo. Os monstros se aproximam rapidamente, obrigando-o a acelerar, mas ele é derrubado pela pressão da multidão. Seo-on observa a cena de longe, seus olhos afiados calculando a situação. Mais rápido do que eu esperava, ele pensa, mantendo a calma diante do caos. Park, por outro lado, está em completo pânico. Seo-on, por favor, me salve, ele grita, lágrimas de desespero escorrendo. Eu não aguento mais. Seo-on grita para Park, venha por aqui. A expressão séria em seu rosto demonstra que ele tem um plano em mente. Park, ainda em pânico, responde enquanto corre, já estou indo. No momento seguinte, Seo-on concentra sua energia, e uma aura flamejante envolve seu corpo. Park, ao ver a situação mudar repentinamente, fica confuso e aterrorizado. Park, evite isso sozinho, ordena Seo-on com uma voz firme. Park, olhando em choque, exclama. O que está acontecendo? Nesse instante, uma notificação aparece. O cofre do tesouro da ganância foi desbloqueado.
Seu-On libera uma poderosa aura ao seu redor enquanto a notificação indica: Bola de Fogo, um feitiço característico de um mago habilidoso, cujo poder destrutivo varia conforme a quantidade de mana infundida. Chamas intensas cobrem seu braço, girando em espirais ameaçadoras. Concentrando sua mana, ele ergue a mão e uma esfera flamejante começa a se formar, aumentando de tamanho à medida que a energia se acumula. Seu-On então lança a bola de fogo com toda a sua força. Ela se move como uma tempestade de chamas, explodindo em um mar de fogo à sua frente. Park corre desesperado, com um grupo de criaturas selvagens em seu encalço. Seu-On, por favor, me salve, ele grita, um medo evidente em seu rosto enquanto as bestas se aproximam rapidamente. De repente, um clarão de fogo irrompe do solo à sua frente, lançando chamas e calor intenso no ar. Ele para abruptamente, surpreso, enquanto o incêndio se forma numa barreira entre ele e as criaturas. Park se vê cercado por um círculo de chamas ferozes, seu rosto distorcido em um grito de surpresa e pânico. Oh meu Deus! Ele exclama enquanto o calor intenso das chamas o assusta. Logo, Seu-On aparece, andando calmamente em sua direção. Park, ainda tremendo, pergunta ofegante, o que é isso? Magia. É magia, certo? Insano. Park olha ao redor, ainda tentando processar o que acabou de acontecer. O grupo de pessoas ao redor observa em choque. Isso é como algo saído de um romance de fantasia. Um deles comenta. Outro, com olhos brilhando de esperança, pergunta, podemos usar isso também? Bem, talvez, ele responde incerto. Seu-On, observando a multidão, apenas murmura, o resto deve ser resolvido por eles. Seu-On olha para a cena, pensativo, se eu continuar interferindo, estarei apenas tirando a chance dos outros de ganharem experiência. Ele então se afasta um pouco, mantendo-se vigilante, mas dando espaço para os demais. Com um movimento ágil, ele se abaixa e toca o chão. Um brilho surge em sua mão. A notificação do sistema aparece, informando, devorou o macaco marrom. Sentindo a onda de poder fluir pelo seu corpo, ele sente sua agilidade aumentar significativamente. O sistema confirma, absorveu nutrientes, agilidade aumentada em 0.3. Em meio à comoção, a constelação Príncipe Faminto reage com satisfação, indicando que está muito contente com a refeição bem preparada. Seu-On então escuta um grito ao fundo, Seu-On! Park aparece correndo em direção a ele, desesperado e em total submissão, gritando, Park, vou servi-lo pelo resto da vida. Park, com um sorriso esperançoso, diz, então, por favor, continue cuidando de mim. Ele parece ansioso para continuar ao lado de Seu-On. Claro! Se precisar de qualquer coisa, é só deixar comigo. Seu-On, porém, permanece sério e responde de maneira fria, isso é bom. Coma as bananas você mesmo. Ele faz uma pausa, lançando um olhar penetrante. Você terá que correr muito durante a próxima onda também. Park fica visivelmente chocado, murmurando para si mesmo, correr de novo. Enquanto isso, ao longe, uma cena se revela. Os javalis começam a se mover rapidamente. Seu-On se prepara enquanto os javalis avançam em sua direção. Eles emitem gritos agudos, sinalizando seu ataque iminente. No entanto, Seu-On permanece impassível, empunhando sua espada com firmeza. Com um movimento rápido, ele corta os javalis que se aproximam, seus golpes precisos fazendo com que os animais caiam ao chão em um instante. Logo após o combate, uma notificação aparece, nível aumentado. Seu-On observa a notificação que aparece diante dele, Seu-On nível 3. Ele reflete sobre o fato de ter subido de nível antes do esperado. Normalmente, seria apenas após a quinta onda. Seria devido ao poder da autoridade, ele pondera. Outra notificação surge, capítulo 1 adaptação, terceira onda concluída com sucesso. Todos os participantes da onda recebem 50 pontos. Isso faz perceber que a missão principal foi completada. Ele conclui que as coisas estão mudando mais rápido do que ele havia previsto. Logo em seguida, uma lista de classificação aparece, mostrando Seu-On em primeiro lugar com 2.600 pontos, Youo seu em segundo com 2.400 pontos, e Kang em terceiro com 320 pontos. Ele nota que o segundo e terceiro lugares foram trocados e pensa que essa mudança é consequência da determinação das pessoas, que está se fortalecendo a cada onda. Seu-On se depara com um imenso javali, que surge do nada, rugindo enquanto se prepara para atacar. Ele observa a criatura com calma e murmura, finalmente, você apareceu. O javali, com um olhar feroz, bate suas patas no chão, cavando a terra à sua volta. Em seguida, uma notificação aparece diante de Seu-On, o monstro-chefe da colina dos javalis, o javali que cava a colina. O cofre do tesouro da ganância foi desbloqueado. Em resposta, uma energia dourada envolve a mão de Seu-On. Logo, outra mensagem se materializa diante dele, afiamento, uma magia desenvolvida na torre incolor, utilizando mana para maximizar a lâmina das armas.
Seu-On rapidamente segura sua espada enquanto uma aura azul brilhante a envolve. Determinado, ele diz para si mesmo, vamos acabar com isso rapidamente, o tempo está se esgotando. Seu-On avança em direção ao monstro-chefe, um javali enorme e feroz que o encara com olhos raivosos. Com um movimento ágil e preciso, Seu-On ergue sua espada e, com um golpe certeiro, corta o monstro em dois, dividindo-o do topo até a base. Uma notificação surge no ar. Você derrotou o monstro-chefe da colina do javali, o javali que cava a colina. O corpo da criatura cai ao chão com um estrondo, enquanto Seu-On observa com uma expressão fria e determinada. Após derrotar o monstro-chefe, uma notificação aparece, mérito pessoal aumentado em 500 pontos. Logo em seguida, outra mensagem surge, adquiriu presa do javali gigante. Seu-On pega a presa enorme em suas mãos, examinando-a enquanto reflete, presa. Diferente da pele do lobo cinzento, que era como um manto, este item é puramente material. Ele entende que a presa não pode ser utilizada imediatamente e precisará ser processada. Decidido, ele guarda a presa por enquanto, planejando usá-la mais tarde quando encontrar uma forma de processá-la. Seu-On observa atentamente, com uma expressão curiosa no rosto. Um feixe de luz dourada surge ao seu lado, revelando um item. Logo em seguida, uma notificação aparece, ferramenta do herói esquecido. Categoria, material, grau, de descrição, uma ferramenta utilizada por um herói muito esquecido para gerenciar uma espada. Seu-On reflete sobre o item. Será que era isso que os javalis estavam guardando tão ferozmente? Observando a ferramenta em suas mãos, ele nota que o nome sugere alguma relação com a espada do herói esquecido. Decidido a descobrir mais, ele pensa, bem, vamos descobrir seu uso. Seu-On caminha pelo acampamento, onde várias pessoas estão descansando e se recuperando de batalhas recentes. Ele observa os arredores e identifica um local adequado. Aquele lugar parece bom, ele comenta, dirigindo-se para uma área um pouco afastada. Então, ele se agacha, colocando a mão no chão. Imediatamente, duas notificações surgem, ferramenta do herói esquecido e espada do herói esquecido. A ferramenta que ele havia obtido anteriormente começa a brilhar, indicando a descoberta de algo novo. Seu-On desbloqueia o cofre da ganância e recebe um item chamado Introdução à Força da Rocha Negra. É um manual destinado a iniciantes da tribo dos Anões da Rocha Negra, famosos por sua habilidade excepcional em forjar armas. Decidido a se preparar para a próxima onda, ele senta-se diante de uma mesa de pedra, colocando a espada em cima. Preciso fazer uma manutenção antes da próxima onda, pensa ele, enquanto começa a afiá-la. Uma lembrança passa por sua mente, nunca afiei uma espada assim antes da regressão. Enquanto trabalha, ele murmura para si mesmo, impressionante. Nesse momento, um velho robusto se aproxima e comenta, são poucos os ferreiros que podem afiar espadas manualmente. Notavelmente preciso, diz ele, observando o trabalho de Seu-On com um olhar admirado. O velho se aproxima de Seu-On. Você pode afiar pedras? Pergunta. Seu-On, sem hesitar, responde, claro. Tenho vivido do ferro por décadas. Intrigado, o homem examina as pedras de amolar que Seu-On está usando e pergunta, onde você encontrou pedras de amolar de tanta qualidade na natureza? Seu-On responde com um olhar distante, eu as encontrei por acaso. O velho, impressionado com a habilidade de Seu-On, pergunta, se não se importar, posso deixar minha espada com você. Seu-On acena afirmativamente, dizendo que está disposto a ajudar. Ao examiná-la, Seu-On comenta, o equilíbrio é bom e a lâmina não está muito danificada. O velho observa Seu-On afiando a espada e pensa consigo mesmo, havia alguém assim no acampamento? Impressionado com a habilidade de Seu-On, ele percebe que mesmo a simples ação de afiar a lâmina mostra um toque de mestre. Enquanto o homem examina o brilho da lâmina, comenta em voz alta, ufa, faz tempo que não me concentro tanto. Seu-On começa a brandir a espada recém-afiada e logo percebe a diferença. É diferente, ele pensa, observando o brilho da lâmina. A linha da lâmina está muito mais limpa do que antes. A tela do sistema aparece, informando que ele possui agora Espada do Herói Esquecido, uma espada que honra um herói de tempos antigos, aprimorada pela habilidade de seu afiador. As habilidades da espada incluem um aumento na nitidez e uma melhora na eficácia dos ataques. Enquanto segura a espada, Seu-On murmura para si mesmo, isso é bom. Definitivamente. Ele reflete sobre a complexidade de uma espada, que pode parecer simples, mas é uma das armas mais sensíveis de todas. Ao seu lado, o velho ferreiro comenta com um sorriso, afiá-la depois de tanto tempo é revigorante. Em seguida, ele pede, posso também te pedir para cuidar disso. Seu-On segura dois itens que acabou de adquirir, uma presa do javali gigante e a pele do lobo cinzento. Observando-os, ele reflete, se devidamente refinados, esses poderiam se tornar itens bastante úteis. Logo após, uma notificação do sistema aparece, informando que a constelação, soldado com a coroa dourada, demonstra interesse no jogador Go Chancel.
Seo-on se surpreende com a mensagem, sua expressão reflete espanto e cautela. O soldado com a coroa dourada. Um dos 3 generais que servem sob o rei demônio Beris, conhecido como o 28º rei demônio. Beris é hábil em alquimia, capaz de transformar quase todos os metais em ouro. Sua habilidade é comparada à de Hefesto, mas, enquanto Hefesto valoriza o equilíbrio, Beris se concentra apenas na destruição. As armas que ele forja são cobiçadas até pelos deuses. O velho questiona: o que é isso? Seo-on está conversando com o velho, que menciona algo sobre uma constelação. Confuso, o velho pergunta: constelação? O que é isso? Seo-on, com uma expressão pensativa, responde que as constelações são seres divinos que residem no topo da torre, transcendentais. Intrigado, o velho se questiona em voz alta: por que um deus estaria interessado em mim? Ele encara Seo-on e pergunta como ele sabe de tudo isso. Seo-on, após um breve momento de reflexão, revela que também está recebendo atenção de outra constelação. Continuando, ele aconselha: apenas continue como você tem feito. Eles não são prejudiciais. Seo-on comenta que a atenção das constelações pode ser útil, referindo-se ao modo como ele lidou com o fogo anteriormente. O velho fica intrigado com a ideia e, depois de uma breve reflexão, parece achar a proposta interessante. Então, Seo-on pede para o velho continuar cuidando dele, ao que o velho responde que prefere isso a lutar com um pedaço de madeira contra monstros. Seo-on sente-se aliviado por ter um mestre cuidando de seus equipamentos, permitindo que ele se preocupe menos com isso no futuro. Em seguida, uma notificação informa que ainda restam 3 horas e 21 minutos para o início da 4ª onda de monstros no capítulo 1, adaptação do tutorial. Uma notificação aparece indicando que o Tesouro da Ganância foi desbloqueado, revelando uma nova habilidade, a habilidade dos 3 talentos. Ela segue as 3 ordens do universo, céu, terra e homem, combinando-as para controlar todas as coisas. Após obter essa habilidade, Seo-on se concentra profundamente, preparando-se para dar o próximo passo no caminho de seu treinamento. Seo-on está sentado de pernas cruzadas, concentrando-se na energia dentro de si. Ele reflete que o círculo de mana é criado no coração, mas o Dantian é algo que se lhe abre na região do abdômen inferior. Com determinação, ele percebe que precisa guiar essa energia para abri-la e movê-la por si mesmo. Seo-on se concentra, enquanto uma aura de energia o envolve. Ele sente uma poderosa energia emanando de seu corpo. A notificação informa que ele conseguiu abrir o Dantian através da habilidade 3 talentos. Com o Dantian aberto, ele agora pode gerenciar sua energia interna, aumentando a eficácia de todas as artes marciais com base no nível de energia interna. Ele alcança resultados excepcionais e recebe uma recompensa de 1000 pontos. Após finalizar esse processo, ele reflete: falta 1 hora para a próxima onda. Seo-on, ainda sentado, percebe a aproximação do velho. O homem lhe entrega uma espada recém-afiada, demonstrando um sorriso satisfeito no rosto. Surpreso com a rapidez do trabalho, Seo-on comenta que foi mais rápido do que esperava. O velho responde que gostaria de ter encontrado um agente de refinamento adequado, mas reconhece que não é algo fácil de se conseguir. Seo-on observa enquanto as notificações aparecem. Ele recebeu uma capa do lobo cinzento e uma adaga da presa, ambas com descrição detalhada de seus materiais e características únicas. O velho pergunta se ele gostou dos itens. Seo-on responde positivamente, impressionado com a qualidade do trabalho. O velho explica que a adaga foi feita a partir do couro restante, destacando sua habilidade em criar algo digno sem a necessidade de ferramentas específicas. Seo-on agradece ao velho pela ajuda. O velho, em resposta, diz para ele não se preocupar e se prontifica a gerenciar os equipamentos na caverna. Seo-on pergunta se isso está bem, ao que o velho confirma, destacando que será útil para todos. Uma notificação aparece informando que restam 57 minutos até a próxima onda de monstros. A tensão cresce, sugerindo que o próximo confronto será ainda mais desafiador. Os preparativos para a próxima onda estão em andamento. E o seu alerta a todos para se prepararem, enfatizando a seriedade da situação. Ela menciona que, segundo Seo-on, essa onda será especialmente perigosa, e pede que todos mantenham o foco. Em meio à tensão, outro personagem tenta tranquilizar a equipe, dizendo que, mesmo que seja perigoso, eles são fortes o suficiente para lidar com a situação. Ele espera que o próximo inimigo seja outro javali, sugerindo que mais comida seria bem-vinda. E Seu, ciente da gravidade da situação, reflete que, se Seo-on está alertando sobre o perigo, então não será fácil enfrentá-lo. Sua expressão demonstra a seriedade enquanto ela se prepara para o que está por vir. Os outros personagens parecem em estado de alerta, tentando se manter calmos e atentos. De repente, Kang, com um semblante determinado e uma presença ameaçadora, ordena em voz baixa: fiquem quietos. Eles se encontram em um momento de tensão quando alguém grita: falta apenas 1 minuto. Todos se preparam, atentos e tensos. Seu se aproxima de um homem e o agradece, dizendo:
Sr. Kang, certo? Obrigada. Ele apenas a observa em silêncio, parecendo entender a importância daquele momento. A quarta onda começa, e todos ficam alertas enquanto a mensagem surge no ar: defendam-se contra a onda de monstros e provem seu valor. A tensão cresce quando eles avistam os monstros se aproximando. A visão de dentes afiados e patas fortes é o suficiente para confirmar o que temiam. Alguém murmura assustado: lobos. Os lobos avançam ferozmente, seus rugidos ecoando pelo campo de batalha. Alguém comenta nervosamente: se forem lobos, deve ser fácil, já lutamos contra eles antes. Mas então, a expressão do grupo muda ao perceber que há algo de diferente nesses lobos. Espere um minuto. Por que eles são tão grandes? Alguém grita em pânico enquanto a horda de lobos gigantes se aproxima. Seo-on observa a cena com um olhar firme, mas seu companheiro ao lado não consegue conter sua ansiedade. Seo-on, isso está certo? Essas coisas são enormes, não são? Seo-on responde friamente: você esperava ovelhas ou cabras? Enquanto observa os guerreiros ao seu redor se preparando para a batalha, Kang reflete: eu já fui assim também. Eu costumava sentir o mesmo quando monstros apareciam. Mas ele olha em direção a dois indivíduos em particular e percebe algo diferente, mas esses dois são diferentes. Kang e Youceu se destacam do resto do grupo, suas expressões determinadas e resolutas. Seo-on interrompe sua reflexão, direcionando um comando firme: parem de falar e comecem a caçar. Ao ouvir isso, seu companheiro, nervoso, responde prontamente. Seo-on, com um olhar sério, questiona: alguma reclamação? Seu companheiro hesita, cerrando os punhos e rangendo os dentes, enquanto responde em pensamento. Em seguida, ele explode em frustração, correndo em disparada e gritando: estou realmente frustrado. Enquanto ele corre à frente, os lobos começam a persegui-lo, latindo furiosamente. O companheiro de Seo-on grita em desespero, Seo-on, enquanto corre, sendo perseguido por uma alcateia de lobos ferozes. O pânico é evidente em seu rosto quando ele exclama: isso é realmente perigoso. Em meio ao caos, Seo-on se prepara, invocando uma chama em sua mão. Com um olhar determinado, ele murmura para si mesmo: isso não é um pouco demais? Seo-on invoca uma poderosa chama e a lança contra os lobos, gerando uma explosão de fogo que avança com intensidade. Enquanto isso, Park grita, perguntando se Seo-on não vai dar nenhum sinal antes de atacar. Um painel mostra que o príncipe faminto se prepara para aproveitar a refeição, observando os lobos que foram envolvidos pelo fogo. Seo-on prepara sua espada e declara: olho por olho, dente por dente. Logo em seguida, uma notificação aparece: o cofre do tesouro da ganância foi desbloqueado. Seo-on então adquire a arte da espada do lobo de sangue, uma técnica marcial capaz de cortar os lobos com precisão. Uma aura em forma de lobo se forma ao redor de Seo-on, emanando um brilho vermelho intenso. Ele ataca com um movimento poderoso, liberando a técnica da espada com maestria. Seo-on ativa a técnica arte da espada do lobo de sangue, garra do lobo sangrento da frente. Uma onda de energia vermelha em forma de garras surge enquanto ele avança contra os lobos com um golpe cortante. Seo-on pensa consigo mesmo que, agora que seu dantian foi aberto, a técnica da espada se tornará ainda mais poderosa. Enquanto ele continua seu movimento, uma notificação aparece, indicando que suas habilidades físicas aumentaram ao usar energia interna. Os lobos avançam em direção a Seo-on com ferocidade, suas presas à mostra. Uma notificação aparece: a primeira forma da arte da espada do lobo de sangue, garra do lobo sangrento, é aprimorada através da energia interna. Seo-on se prepara, seu corpo envolvido por uma aura vermelha enquanto a imagem de um lobo sangrento se forma atrás dele, emanando um poder assustador. Com determinação, ele empunha sua espada, pronto para liberar toda a força da técnica. Seo-on desencadeia uma poderosa onda de energia vermelha, sua espada emite cortes que disparam em todas as direções, atingindo os lobos ferozmente. A cena é marcada por explosões e traços de energia cortante, enquanto ele continua sua ofensiva com uma expressão determinada. Park, observando a demonstração de poder, fica impressionado e diz: Seo-on, você é a mesma pessoa. Seo-on, um pouco irritado, responde: pare de brincar. Seo-on devora o lobo cinzento e absorve nutrientes, aumentando sua força e agilidade. No céu, o príncipe faminto observa com interesse, de boca aberta. Park, observando a cena, pergunta: Seo-on, posso ir ajudar ali? Seo-on vira-se para ele com uma expressão séria. Enquanto isso, um lobo se aproxima de um homem ao fundo, prestes a atacar. Seo-on observa a batalha e percebe que os outros também estão tendo dificuldades. Kang luta ao lado de uma mulher que enfrenta um lobo feroz. Ele pensa, especialmente os novatos. É impossível para eles acompanhar os movimentos rápidos dos lobos. Seo-on, com um olhar concentrado, nota que Youceu está se saindo bem no combate. Ele observa atentamente, se perguntando: Youceu continua lutando com agilidade.
Na sequência, Youceu luta habilmente com sua espada. Ela é observada pela entidade Aranha Coroada que nota seu domínio da esgrima. Essa entidade é revelada como Shão, o 29º general entre as 72 legiões demoníacas, conhecido por seu domínio da espada e liderança de 66 legiões. Mesmo não sendo um deus demônio, Shão é reconhecido por suas habilidades com a espada. Seo-on observa atentamente enquanto Youceu empunha sua espada com precisão. O interesse do ser conhecido como Aranha Coroada em Youceu se torna evidente quando ele decide avaliar seu potencial. Youceu, sentindo a pressão da presença dessa entidade, reage imediatamente. Seus olhos brilham com determinação, e em um movimento ágil, ela bloqueia um ataque rápido e poderoso que vem em sua direção, mostrando suas habilidades excepcionais. A força do impacto é tamanha que gera um clarão, sinalizando a intensidade da luta. Youceu demonstra sua incrível maestria com a espada, movendo-se a uma velocidade incomparável. Apesar de estar empunhando apenas uma lâmina, seus golpes são tão rápidos e precisos que parecem criar a ilusão de várias espadas atacando simultaneamente. Ela avança com uma força impressionante, mostrando que seu potencial é muito maior do que aparenta, deixando uma marca inconfundível de sua habilidade. Youceu continua seus ataques rápidos e precisos, desferindo golpes poderosos contra os inimigos. Seo-on observa atentamente, reconhecendo a influência do poder de Baal que a envolve. Ele se questiona se Baal está testando a força de Youceu para avaliar se ela é digna de seu poder. Enquanto isso, Youceu mantém o foco, enfrentando os lobos com ferocidade, sem demonstrar sinais de hesitação ou medo. Youceu finaliza seu último ataque, deixando os lobos abatidos e enfraquecidos. Seo-on a observa, notando que o poder de Baal está satisfeito com seu desempenho. Os outros participantes aproveitam a abertura criada por Youceu, avançando rapidamente para encerrar a batalha. Uma notificação surge, indicando que todos conseguiram completar com sucesso a quarta onda do desafio. Como recompensa, cada participante recebe 100 pontos. Enquanto Youceu observa os lobos abatidos ao seu redor, uma notificação aparece, calculando as contribuições pessoais dos participantes. A lista de classificação é mostrada. Seo-on está em primeiro lugar com 5.920 pontos, Youceu em segundo lugar com 510 pontos e Kang em terceiro com 500 pontos. Youceu, ofegante, se sente aliviada e exausta após a batalha. Seo-on a observa com um leve sorriso e a parabeniza. Bom trabalho. Enquanto isso, em outro ponto do campo, os feridos sofrem. Um deles grita de dor, segurando a perna machucada. As pessoas ao redor se perguntam se não há médicos ou enfermeiros disponíveis para ajudar. Um homem de cabelos azuis, preocupado, afirma que não pode fazer nada sem os instrumentos adequados. Na escuridão crescente, um olhar crítico é lançado em direção àquele que poderia ter ajudado, mas não o fez, enquanto um pensamento permeia a mente de alguém. Se ao menos aquele cara tivesse ajudado. Enquanto observa a situação caótica ao seu redor, Seo-on mantém um olhar impassível, sem mover um dedo. Isso provoca murmúrios de críticas entre os outros, que o acusam de estar apenas assistindo sem oferecer ajuda. Decidido, Seo-on se levanta e começa a caminhar em direção ao grupo de feridos. Um deles, em estado de choque, exclama: "O que você está tentando fazer? Você nem nos ajudou." Com um olhar frio, Seo-on simplesmente responde: "Saiam da frente." Nesse momento, a mensagem de que o cofre da ganância foi desbloqueado aparece diante de seus olhos. Seo-on ativa uma habilidade mágica conhecida como cura leve emitindo um brilho verde que envolve suas mãos. Ele se aproxima do ferido e, ao tocar a área lesionada, o ferimento começa a se fechar, trazendo um alívio imediato ao paciente, que exclama surpreso: "Meu ferimento está se curando." Ao redor, outros observam maravilhados, e uma garota de cabelos azuis pede ajuda de Seo-on: "Por favor, você pode ajudar aqui também." Mantendo a calma, Seo-on responde: "Não posso usar isso muitas vezes. Vou selecionar apenas aqueles que estão em estado crítico." Seo-on observa o campo de batalha, aliviado por não ter ocorrido nenhuma morte. Ele pensa consigo mesmo: foi mais do que suficiente. Superou o que eu esperava. Não houve mortes, e os gravemente feridos se recuperarão rapidamente com magia. Ele se afasta da cena, mas é surpreendido por um movimento rápido. Kang se aproxima de maneira ameaçadora, com um olhar determinado. Seo-on encara, incerto sobre as intenções do outro, e pensa: o que está acontecendo? Kang encara Seo-on com firmeza, seu olhar carregado de desafio. "Lute comigo", ele diz de maneira direta, demonstrando sua determinação em provar algo. Seo-on observa Kang, reconhecendo seu comportamento típico, e pensa: típico de Kang. Se eu quero conversar com ele, vou precisar quebrar seu espírito primeiro. Com um leve sorriso, Kang responde: certo. Ele então completa: pegue sua arma. Use sua magia também. O clima entre os dois fica tenso, com uma batalha iminente prestes a começar. Seo-on responde com firmeza: não é necessário.
Se você quer que eu pegue uma arma, então me derrote primeiro com as mãos nuas. Kang, mantendo a calma, aceita o desafio com um simples, certo. Kang parte para o ataque com um golpe direto, deixando clara a intensidade e determinação de sua investida. Kang avança com um soco poderoso, demonstrando toda a força de sua investida. Seo-on observa atentamente e avalia. Seus ataques são poderosos, mas sua defesa tem aberturas. Ele esquiva do ataque, movendo-se com rapidez, e se posiciona para contra-atacar. Seo-on observa Kang e pensa, sua resistência é impressionante, pelo menos. Kang continua a atacar com força, desferindo um golpe poderoso. No entanto, Seo-on se movimenta com agilidade, esquivando-se habilmente do ataque, mantendo-se firme enquanto analisa as próximas ações de seu oponente. Seo-on reflete por um momento e conclui, não há como eu enfrentar Kang desarmado como estou agora. Com isso em mente, ele decide recorrer a seus poderes. Uma luz dourada se forma ao seu redor enquanto ele desbloqueia o Tesouro da Ganância, revelando um novo tesouro, Tai Chi, uma arte marcial das escolas do sul da China. Com o poder recém-adquirido, Seo-on adota uma postura elegante, cercado por uma aura azul e serena. Kang, percebendo a mudança, avança em direção a ele com força total, pronto para o confronto. Kang avança com toda a sua força, desferindo um poderoso golpe em direção a Seo-on. No entanto, com a técnica de Tai Chi recém-adquirida, Seo-on desvia suavemente do ataque, sua mão se movendo de maneira fluida e precisa. Com um movimento rápido, ele canaliza sua energia e desfere um golpe contra Kang, lançando-o para longe. Kang se levanta, ainda determinado a continuar a luta. Ainda não acabou, ele grita, preparando-se para atacar novamente, o corpo tremendo com adrenalina. Avançando rapidamente, ele se aproxima de Seo-on com um salto agressivo, seus punhos firmemente cerrados. Seo-on observa atentamente, reconhecendo a força bruta de Kang. Ele reflete, em termos de força bruta, Kang está um passo à frente, mas... Seo-on começa a canalizar a energia ao seu redor, preparando-se para usar a técnica de Tai Chi. Ele sabe que o verdadeiro segredo do Tai Chi não é apenas a força física, mas o controle da energia ao seu redor. Kang investe com um soco poderoso, mas Seo-on está pronto. Um ataque que depende apenas da força, ele pensa, mantendo a calma. Seo-on desvia o golpe com um leve movimento circular, utilizando a técnica do Tai Chi. Diante do Tai Chi ele continua, um ataque assim só acabará prejudicando o próprio atacante. Kang sente o impacto de seu próprio golpe sendo redirecionado e é lançado para longe, girando descontroladamente pelo ar. Kang é lançado contra uma árvore, o impacto é forte e ele cai ao chão, segurando o ombro com uma expressão de dor. Ofegante, ele olha para Seo-on, ciente da diferença de habilidades entre os dois. Eu perdi. Ele admite, a voz carregada de frustração e resignação. Seo-on permanece em silêncio, apenas observando Kang, enquanto a tensão do combate aos poucos se dissipa. Seo-on se aproxima de Kang e, com uma mão envolta em uma aura verde curativa, coloca a mão no ombro ferido dele. Não há necessidade de pressa. Você já é forte o suficiente, diz Seo-on, sua voz calma. Kang observa o brilho da cura enquanto seu ombro começa a se recuperar. Mas, antes que pudesse agradecer, Seo-on acrescenta, 2 vezes ao dia. Kang o encara com uma expressão confusa. 2 vezes ao dia, você vai treinar comigo aqui, explica Seo-on.